Fala pessoal, eu sou o Jorge Araújo e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino o personal trainer a faturar mais de R$10.000 por mês. E no vídeo de hoje daremos continuidade ao tema treinamento cardiorrespiratório e falaremos sobre os principais ergômetros do setor cardio. Pessoal, recapitulando o último conteúdo sobre o setor cardio, sobre o treino cardiorrespiratório. Aqui no nosso canal, nós falamos da importância que o treino cardiorrespiratório tem na vida do seu praticante. Falamos também dos sistemas envolvidos no treinamento, resultantes do condicionamento físico, que são o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e o sistema músculo-esquelético. Lembrando, mais uma vez, eles estão integrados, formando o sistema cardiorrespiratório, que tem total ação na musculatura, capaz de desempenhar todos os movimentos que você deseja realizar, independente do ergômetro que você treine. Falamos também do treinamento cardio para o emagrecimento e entendemos principalmente dois conceitos muito importantes, que são o conceito de flexibilidade metabólica e o conceito de biogênese mitocondrial. E falamos também, direcionando o volume ideal de treino para os 4 principais objetivos, que são hipertrofia, emagrecimento, saúde e performance. Então, pessoal, se você não assistiu esse conteúdo, ele já se encontra disponível aqui no nosso canal. E é muito importante para que você entenda toda a sequência aqui desse tema, treinamento cardiorrespiratório, que você assista esse conteúdo. Procure aqui que você terá ele completamente grátis e na íntegra, para que você cada vez mais otimize todo o seu conhecimento. E hoje falaremos dos principais ergômetros ou equipamentos que estão presentes nesse setor. E quando a gente pergunta personal a algum cliente sobre o setor cardio, mais especificamente, já vem logo em mente desses clientes o treinamento de esteira e bicicleta. Quando eu faço lá cardio, normalmente é a bike ou então é a esteira. E por quê? Porque normalmente são os aparelhos mais comuns ou aqueles que são em maiores quantidades na grande maioria das academias e também dos primórdios do treinamento cardio, seja nas academias mais antigas, enfim, são os aparelhos que sempre existiram nesse setor. Claro que hoje em dia, com o advento da tecnologia, nós temos outras variedades, outros tipos de ergômetro ou equipamentos para realizar o treino cardio, mas esses são os mais lembrados e os mais utilizados pelos nossos clientes quando a gente fala de aparelhos ou de ergômetros do setor cardio. E muitas vezes esses clientes nos indagam: Jorge, qual aparelho é o melhor, seja para o meu emagrecimento, seja para o meu condicionamento físico? E a gente tem que saber entender exatamente cada um deles e também, principalmente, entender esse cliente que está em nossas mãos para que a gente direcione, assim, o melhor aparelho, o melhor equipamento e o melhor treino para o objetivo desse nosso cliente. E eu te pergunto, personal, você sabe o que aquele profissional despreparado, desqualificado diz para aquele cliente quando ele é indagado: personal, qual é o melhor equipamento para que eu consiga os melhores resultados que eu tanto almejo, seja de emagrecimento, seja de condicionamento? Normalmente, esse personal que é desqualificado, ele indica logo o aparelho ou o exercício mais intenso, ou seja, eles dizem normalmente: o ideal é que você faça a escada, porque a escada é muito punk, ela é muito forte, nossa, o gasto calórico lá é altíssimo e você tem que fazer a escada, então a própria esteira, só que com protocolos, com treinamentos inadequados para o estilo de treino que aquele cliente tem naquele momento. Então, pessoal, antes de você recomendar um ergômetro específico, você tem que entender aquele cliente que está nas suas mãos. E, mais uma vez, existem clientes com enorme vontade e enorme desejo de emagrecimento. Eles estão totalmente desesperados para alcançar esse grande objetivo, uma vez que eles não engordaram naquele tempo que eles pretendem emagrecer. Normalmente, eles demoram 1, 2, 3, 5, 10 anos para ganhar aquele pezinho extra que hoje os incomoda. E, mais uma vez, eles tentam perder aquilo o quanto antes. Então, a grande maioria dos clientes que nos indagam com esse questionamento, eles normalmente estão acima do peso e, em muitos casos,
até com obesidade, grau 1, 2 e 3. Então, pessoal, um dos grandes erros que esse cliente faz, além de selecionar o ergômetro errado, é começar com treinos aeróbicos muito intensos e muito longos. O que isso significa? Significa que, por serem clientes iniciantes, eles não estão preparados a suportar cargas altas de treino e com longas durações, especialmente também com longas frequências semanais. É aquele cara que vai tentar chegar na academia de segunda a domingo, vai fazer lá 40, 50, 60 minutos no aparelho que ele achar melhor, no aparelho que ele achar mais complexo para os resultados dele, uma vez que ele foi mal orientado, né? Ou então ele viu na rede social ou na internet que os blogueiros ou pessoas que atingiram excelentes resultados fizeram um exercício específico e é lá que ele vai se instalar, ou seja, ele vai fazer o treino inadequado e no ergômetro também inadequado. Então, esse a gente poderia dizer que é um erro duplamente qualificado. Por quê? Porque aquele indivíduo não está apto nem preparado para realizar esse treino dessa maneira inadequada. Então, pessoal, guardem a primeira informação mega importante desse vídeo. O treino cardio, assim como o treino de musculação, né, o treino de força, ou assim como o treino de flexibilidade, ele também deve ser progressivo, ou seja, você deve começar da maneira mais fácil daquele cliente executar, de acordo com o nível de treino que ele se encontra, até a maneira mais complexa, mas ele, para chegar na maneira mais complexa, ele deve passar pelas progressões devidas de cada uma das fases de condicionamento que ele se encontra. E nesse canal nós temos também alguns vídeos onde a gente fala dos níveis de treino para o setor cardio, para o setor aeróbico. Dessa maneira você consegue direcionar os melhores equipamentos, as durações e as melhores estratégias, né, as melhores prescrições de treino para o nível que aquele cliente se enquadrar naquele momento. E mais uma vez, ele tem que começar com intensidades mais baixas e durações também mais curtas e partir para intensidades mais altas e durações também mais longas, né? Assim como os ergômetros, personal, ele deve começar, né, do ergômetro talvez mais simples e partir para o ergômetro mais complexo, né? Tanto no próprio ergômetro ou então mudando de aparelho. O que significa isso? Se a gente utilizar o exemplo do próprio ergômetro, você poderia começar com aquele seu cliente em uma caminhada de 3,5 km, 4,5, 5. Então é um exercício de baixa intensidade, lá 20 minutinhos, e com o tempo você pode progredir para um trotezinho de 6,5, 7, dependendo do cliente, um 8 durante 25, 30 minutos e assim sucessivamente, até que ele consiga correr a 9, 9,5, 10, 11, 12, 15, quiçá 20, se ele assim optar por um treino mais intenso, né, com tiros, por exemplo, ou com um treino de mais volume, que também contemple distância, mas desde que esse esforço seja progressivo. E também você pode começar em ergômetros mais simples, como por exemplo uma bicicleta com encosto, que não tem impacto, é mais confortável porque a pessoa fica recostada, ela consegue apoiar as mãos, ela consegue assistir alguma coisa que pode distraí-la, e partir para ergômetros mais complexos, como um elíptico, né, um transporte, trabalhar também com trotes e caminhadas na esteira e finalmente chegar à tão odiada, né, e por outros também amada escada, mas desde que ele faça essa progressão também, não só da intensidade da duração, mas também do tipo de aparelho. Ele comece por aparelhos mais simples e progrida para aparelhos mais complexos. E dessa maneira, pessoal, esse seu cliente particular, ele potencializará o condicionamento dele. Por quê? Porque de maneira adequada ele vai se condicionando progressivamente, fazendo com que ele reduza o risco de lesão, que a gente vai ver mais à frente, que no setor cardio ela é até comum, né? Especialmente para aquelas pessoas que estão com condicionamento de força, né? Ou então um pouco desequilibradas no sentido de valências físicas, força, resistência aeróbica e flexibilidade, e também ela sustentará os seus resultados. Por quê? Porque se ela tem a progressão correta, se ela também não se lesiona, ela por muito mais tempo ou até por uma vida inteira continuará realizando aquele determinado exercício, e dessa maneira os resultados serão realmente duradouros. E quando eles também nos perguntam sobre qual desses gasta mais caloria, obviamente que é meio complexo a gente traçar e direcionar apenas essa classificação pelo ergômetro específico, uma vez que a gente sabe que
dependendo, mais uma vez, do tipo de ergômetro, a gente tem um coeficiente metabólico de tarefa, né? O MET é diferente. Por exemplo, na bicicleta, como aquele cliente está recostado, ele é muito mais tranquilo, ele não precisa suportar o peso corporal. Logo, o MET daquele cliente para aquela bicicleta, né, para aquele ergômetro específico, ele é mais baixo quando comparado a uma esteira, onde ele tem que suportar o peso corporal dele. Porém, muito mais importante, pessoal, do que o aparelho específico é a intensidade que ele vai empregar naquele exercício. Ou seja, se você é capaz de sentar numa bicicleta e pedalar com uma intensidade um pouco mais forte quando comparado à esteira, obviamente aquele treino, aquela intensidade aplicada na bicicleta, ela terá um gasto calórico maior, mesmo que o MET da bicicleta, né, seja menor do que o da esteira. Ou seja, vamos equalizar aqui em velocidade. Vamos supor que a gente tenha, né, lá na esteira 2 marcadores de velocidade, que é o RPM, rotações por minuto, ou então o quilômetros por hora. Dependendo da sua esteira, deve ter só um ou só o outro, não importa, mas você pode controlar das duas maneiras. Mas para comparar com a esteira, vamos dizer que o cara coloca uma carga específica lá na bicicleta, uma carga moderada, 5, 7, enfim, e começa a pedalar a 10, 15 km por hora, que já é uma velocidade bem bacana para quem está pedalando. E quando a gente compara a própria esteira, se ele é capaz de trotar, sei lá, 7,5, 8 km por hora, obviamente que o esforço empregado na bicicleta ele é ligeiramente maior do que da esteira, ou seja, dependendo do nível de treino, a gente sabe que a bicicleta ela pode ser até um treino moderado para algo forte, para muito forte, e na esteira, por conta de alguma limitação física ou então do próprio condicionamento, ela acaba sendo um estímulo até um pouco mais leve. Ou seja, quando a gente fala de MET, esse MET da bicicleta também será maior. Logicamente, potencializará o gasto calórico desse seu cliente na bicicleta quando comparada à esteira. Então, você chegar para um cliente e falar que um ergômetro gasta mais caloria que o outro é uma grande bobagem. Você não sabe nem o que você está falando. O que você tem que fazer, antes de mais nada, se você pensar em ergômetro, olha, independente do que você escolher, aquele que você colocar um gasto calórico maior por conta de uma intensidade aplicada de treino maior também, ou até mesmo duração. Eu posso pedalar na bicicleta durante 15 minutos forte, eu posso me cansar. Quando comparado a uma esteira, uma caminhada ou um trotezinho, eu posso fazer 40 minutos, 50 minutos, o que, no somatório total de calorias, aquele que eu fiz mais tempo poderá também me gerar um gasto calórico maior. Então, escolher somente o gasto calórico pelo aparelho específico, ele é muito relativo. Você tem que analisar outras variáveis, né, outros vieses, para que você realmente selecione com aquele seu cliente o melhor ergômetro para ele e também o treino mais adequado para ele naquele momento. E antes de mais nada, quando você selecionar aquele ergômetro pelo gasto calórico, pense principalmente em selecione um ergômetro que aquele cliente mais gostar de fazer. Por quê? Porque se ele gosta de realizar um exercício naquele aparelho onde ele vai ficar lá parado, pedalando, caminhando, andando, provavelmente, né, obviamente, dentro da academia, sem se movimentar, que seja aquele que ele mais gosta, ou então aquele que ele menos odeia, porque realmente existem clientes que não gostam de nenhum e ele, mesmo assim, é obrigado a fazer, seja pela sua saúde cardiovascular, como nós vimos no outro vídeo, cardiorrespiratória, né, como também com componentes de emagrecimento e saúde. Logo, escolha ou o que ele mais gosta ou o que ele menos odeia. E é lá que você vai começar a condicionar aquele cliente, uma vez que, mais uma vez, se ele gosta de fazer aquele exercício, aquele aparelho, ou então ele não detesta tanto, maiores são as chances que ele tenha assiduidade. Essa assiduidade significa uma maior frequência semanal naquele aparelho. Logo, se o cara vai mais vezes e faz aquele aparelho por mais tempo, é muito melhor do que selecionar um aparelho da moda e acabar não realizando da maneira correta. Por exemplo, vamos dizer que eu já recomende a escada para aquele meu cliente personal. Olha, Roberto, depois que você acabar aqui a nossa aula, eu tenho aqui um treino aeróbico prescrito para você na escada. Veja bem, eu não estou mandando ele fazer 20 minutos de escada ou meia hora. Estou falando assim, olha, você vai fazer lá 20 minutos na intensidade tal, é um treino intervalado, você vai ficar 1 minuto no 10, vai recuperar 2 minutos no 5, enfim. Eu vou entregar um treino totalmente direcionado
para aquele meu cliente de personal, obviamente. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou prescrevendo e não é um treino aleatório. Porém, o Roberto não gosta de fazer a escada. Sabe o que o Roberto faz? Ele fala assim: assim que o Jorge for embora, eu vou ficar lá 1, 2 minutos e vou embora também, porque eu detesto aquele ergômetro. Uma vez que ele não me passou nenhum outro treino para nenhum outro ergômetro, eu não vou ficar nessa escada maldita, eu vou embora. E sabe o que acontece? Por melhor que seja a sua intenção em passar um treino específico para o Roberto, até um treino que ele poderia fazer, que ele aguentaria, que ele suportaria fazer, ele não vai querer fazer. Por quê? Porque a escada não é o ergômetro de preferência dele. Logo, se você pensa em assiduidade e a assiduidade está ligada a resultados, selecione o ergômetro que aquele cliente mais gostar de fazer. Então, personal, é isso que irá te gerar muitos resultados para aquele seu cliente. E dessa maneira, ele tomará gosto por fazer a atividade cardiorrespiratória e não ficará frustrado, uma vez que, se ele não vai treinar, ele não tem resultados. E ele pode tomar um ódio eterno pelo setor cardio e muitas vezes ele pode nunca mais querer pisar naquele lugar, uma vez que é um lugar frustrante, é um treino que não é condizente com o que ele gostaria de fazer, não é o ergômetro que ele quer fazer, e você vai lá e acaba com todos os sonhos e esperanças desse seu cliente. Então, adapte mais uma vez o treino correto para aquele seu cliente, além de selecionar não o aeróbico da moda ou o ergômetro da moda, mas sim o ergômetro que ele mais gostar, e com essa assiduidade ele terá os resultados que ele sempre sonhou. E personal, começando agora a falar um pouco sobre os principais aparelhos ou ergômetros desse setor cardio, nós faremos uma pequena introdução antes de falarmos mais especificamente de cada um desses 4 principais ergômetros que eu selecionei para os seus clientes, né? Para os meus clientes também, que hoje são os que eles mais fazem e os mais comuns dentro das academias. Então, dentro desses mais comuns da academia, eu escolhi os 4, né? Não só do Brasil, mas quiçá das academias do mundo. É muito comum que você encontre, seja em hotéis, seja em residências, academias de médio, de pequeno, grandes redes de academias, enfim, é muito comum que você encontre esses 4 equipamentos nesses lugares. Então, se você encontra normalmente esses 4 equipamentos, o seu cliente poderá treinar em qualquer lugar do mundo a prescrição que você fez para que ele executasse em busca dos seus principais objetivos. Podendo, é claro, mudar somente o detalhezinho de layout da própria máquina, uma esteira ser um pouco diferente da outra, porém as regulares e o painel normalmente são muito similares. Então, quando a gente fala dos principais ergômetros, nós temos, obviamente, a mais famosa de todas, a esteira, né? Nós temos também as bicicletas, sejam elas bicicletas verticais, que são aquelas sem encosto, as bicicletas horizontais, que são aquelas com encosto, e hoje em dia é muito comum você também encontrar nas salas de cardio, ou sejam em setores específicos, ou aquelas que também são nas salas de musculação, bicicletas de spinning para aqueles clientes que buscam um pedal com um pouco mais de performance, né, personal? Então, além disso, o terceiro aparelho que eu elencaria aqui é o Transport, ou o elíptico, e o quarto é a escada, ou o nome gringo, Step Mill. Então, nós temos, mais uma vez, esses 4 principais ergômetros, e as bicicletas nós temos também algumas derivações, mas são prioritariamente a esteira, a bicicleta, o Transport e a escada, personal. E você também pode me indagar: Jorge, mas na academia que eu treino meu cliente, que ele também faz aula, faz o treino cardio dele, tem um remergômetro, ele é apaixonado. E aí, como é que eu vou fazer? Olha, em relação, quando a gente compara, né, as outras 4 principais máquinas desse setor, o remo ele é um aparelho um pouco mais raro. Assim como, por exemplo, eu já vi em algumas academias aquele cicloergômetro manual, especialmente talvez para pessoas que tenham alguma deficiência física, que tenham algum tipo de paraplegia, ou então que também queiram movimentar o seu braço, seja porque tem alguma lesão no perna, enfim, não importa. Mas também eu só encontrei até hoje em uma academia que era do lado da casa onde eu morava assim que eu me casei. Então, também é incomum você encontrar esse cicloergômetro manual. Logo, pessoal, se você tem um cliente que gosta desse aparelho e que ele deseja tanto realizar o treino dele nesse aparelho, assim faça. Logo, você tem que entender o funcionamento desse aparelho especificamente,
a regulagem e os níveis, né, que você tem e de que maneira você consegue controlar a intensidade e assim prescrever. Porque os treinos, a gente vai ver nos conteúdos mais à frente, né, os tipos de treino aeróbico, nós temos os intervalados e os contínuos, e você pode adequá-los a qualquer ergômetro que o seu cliente queira fazer, mais uma vez, desde que você entenda como controlar essa intensidade. Mas nesse vídeo aqui nós vamos falar dos 4 mais usuais. Então, quando você entra no setor cardio, personal, é muito comum você ver uma infinidade de aparelhos. E lembra bem, o setor cardio, eu não sei se você sabe, mas é o local mais caro da academia. Eu já tive academia e eu tenho a noção de que uma esteira, por pior que ela seja, mas se você utilizá-la para uma academia, seja uma academia de pequeno porte, assim como era a minha, minimamente ela vai te custar 10, 12 mil reais e você vai colocar 3, 4, 5, 10, 20, não importa. E chegando até, dependendo do modelo, dependendo da marca, né? Se for uma marca estrangeira, a qual você precisa do dólar para poder comprá-la, logo você vai pagar um valor até, se bobear, em cada esteira, de um carro zero, seminovo, né? Um carro mais popular, porém, você poderá pagar aí entre 30, 40, 50 mil e até 100 mil, dependendo da tecnologia que essa sua esteira, que esse equipamento tenha. Logo, o setor cardio da academia é o setor mais caro que você possa ter naquele lugar. Logo, valorize esse setor, não deixe que seus clientes estraguem ou façam mau uso desses equipamentos, porque dependendo do lugar que você trabalhar, se alguma dessas máquinas parar, e isso é muito comum, ela vai demorar para ser consertada, mais uma vez, dependendo da academia que você trabalha. Então, a gente sabe mais uma vez que esse setor ele é aglomerado por aparelhos e tem muitos aparelhos e até algumas academias utilizam daqueles espelhos para dar uma noção de amplitude, né? Para parecer que não são só 10 esteiras, que são 20 esteiras seguidas, porque quando ele vai fazer a venda, é importante, pessoal, você entender e tirar lições disso também para o seu atendimento e para o seu processo de vendas, que a gente fala bastante aqui nesse canal também. Ele dá a impressão para quem está conhecendo aquela academia de amplitude e de maior quantidade de aparelhos. Logo, aquela quantidade de aparelhos que é maior passa a impressão de ser uma academia mais bem sucedida. E as pessoas querem treinar em lugares legais, em lugares bacanas, em lugares que tenham bastante estrutura. Logo, mais uma vez, esse setor ele é um dos setores mais frequentados da academia. Muita gente que tem um pouquinho de aversão por musculação ou que prefere realmente fazer o treino aeróbico, até por uma liberação hormonal um pouco diferenciada. A gente sabe que o treino aeróbico ele tem uma liberação de endorfina muito maior do que o treino de força. Logo, as pessoas que gostam de fazer treino aeróbico, elas são apaixonadas, elas realmente ficam viciadas. Então, esse é um setor muito frequentado pelos nossos clientes. Alguns personagens, né, alguns clientes nossos não gostam tanto, porém é a sua obrigação, mais uma vez a gente sabe trabalhar nas 3 principais valências, né, ou vertentes do condicionamento, que são a força, a resistência cardiorrespiratória e a flexibilidade. Então você tem a obrigação, como personal dele, de indicar o melhor ergômetro, o ergômetro mais adequado para que ele faça o treino aeróbico. E dentro do setor cardio, personal, eu não sei se a sua realidade é igual à minha, porém eu enxergo isso. Hoje eu dou aula em 3, 4 academias diferentes. Logo, eu tenho a impressão, até pelas que eu já trabalhei também, que os dias mais cheios, ou seja, aquele dia de pico, é especialmente na segunda-feira, de manhã. Por quê? Porque a grande maioria dos clientes da academia, dos seus clientes também, pisam na jaca no final de semana, né? E essa pisada de jaca logo faz com que acenda aquele sinal de alerta e ele queira recuperar, né, aquele tempo perdido, aqueles 2 dias que ele realmente se afundou totalmente na comida, na bebida, né, nas guloseimas, naquele dia de segunda-feira. Ou seja, 6, 7 da manhã, a gente já tem uma fila enorme para usar as esteiras, as bicicletas, as escadas dos transportes, enfim. Além disso, também, pessoal, é interessante que você entenda que é muito comum aqueles clientes também utilizarem esse setor, principalmente nos sábados e domingos. Por quê, Jorge? Porque normalmente os sábados e domingos as pessoas têm mais tempo para frequentar a academia. Por quê? Porque elas não trabalham, ou então elas têm como dormir mais, logo elas estão mais dispostas também para fazer treinos um pouco mais longos e intensos. Então, sábado e domingo, especialmente de manhã, né, a maioria das academias funciona até a tarde, também são horários onde o setor cardio
é bastante disputado, né? Ele é bastante cheio. E contando uma experiência minha, profissional, eu mesmo trabalhei em uma grande academia, que era, né, apenas uma unidade, no Rio de Janeiro. Era uma academia muito badalada, ainda é, que tinha um setor exclusivo de cardio, era no último andar. E realmente a gente tinha uma quantidade enorme de aparelhos lá. Se eu não me engano, tinham até mais de 20 esteiras, né? Bota aí mais uns 10, 12 transportes, se eu não me engano, tinha umas 4 escadas. Tinham por volta também de 6 a 8 bicicletas, tinha 2 máquinas de remo e também tinha outras variações de elípticos, não só aqueles cicloergômetros rotacionais, né? Mas também tinham aqueles que vão para o lado, aquele que vai mais vertical, parecendo até propriamente uma escada. Enfim, era uma academia super equipada, seja em quantidade de aparelhos e variações de aparelhos também. E eu trabalhava lá todo domingo. Eu passava se eu não me engano, era de 10 da manhã às 2 da tarde, naquele setor, que era muito badalado naquela academia. Por quê? Porque ela era fortemente conhecida como uma academia que tem uma prescrição adequada para o setor cardio, diferente das grandes academias que também existem por aí, das grandes redes, onde ou o cara não tem uma prescrição, ou então ele tem uma prescrição muito genérica, muito aleatória daquele treino, né? E o que eu sabia, né, o que eu percebia, era que por volta do meio-dia, exatamente na hora do almoço, provavelmente, por quê? Porque as pessoas acordavam mais tarde, 9 da manhã, 10 da manhã, tomavam o seu café também e iam fazer o treinamento aeróbico. Por quê? Porque domingo, especificamente o dia que eu trabalhava lá, é aquele dia de almoço com família, é aquele dia de sobremesa liberada, é aquele dia de festa de aniversário, é aquele dia de churrasco. E os alunos iam lá provavelmente para fazer, como a gente viu no vídeo passado em relação ao emagrecimento, para fazer um balanço calórico negativo, para começar logo o dia em déficit calórico, para que eles pudessem fazer essa reposição de calorias da melhor maneira possível, comendo exatamente aquilo que eles mais gostavam. Então, você tem uma noção, no meio-dia, como eu falei, a academia tinha na faixa de 40 equipamentos aproximadamente, posso estar, né, errando por pouco, ou então até errando por menos, poderia ter até mais de 40 equipamentos. Eu vou me informar e depois eu falo para vocês. E tinha até fila de espera, especialmente para os ergômetros mais disputados, que eram a escada e as esteiras. Logo, domingo, meio-dia, aquela academia era muito lotada, né? E o que a gente vê, especialmente quando a academia está bem cheia de clientes, obviamente, eles não seguem o mesmo padrão. Por quê? Porque nós temos os mais diversos perfis de clientes nas academias. A gente tem aquele cara que treina por condicionamento, aquele cara que é obrigado a treinar porque o médico pediu, seja um idoso, ou seja alguém que tem um pouco de aversão à academia. Nós temos clientes obesos, nós temos aquele marombeiro que vai lá e faz a caminhadinha dele só para dizer que ele está fazendo alguma coisa de aeróbico. Enfim, os públicos são variáveis, mas uma coisa que se repete constantemente são clientes subindo nos aparelhos e fazendo treinos totalmente aleatórios, totalmente sem prescrição específica alguma. Posso dizer até que alguns deles não estão nem inadequados, porém, eu não sei, em termos de prescrição específica individual, se eles estão adequados. Obviamente que, quando eu digo que eles estão adequados, é porque o cara está lá, ele vai, ele faz um aquecimento, ele faz um treininho, depois ele volta à cama e ele vai embora. Mas isso seria algo como um treino qualquer na musculação. O famoso método tá vago da musculação, onde o cara vai lá, faz o que tá vazio e vai embora. É melhor que nada? É melhor que nada. Porém, se ele fizer um treino específico, ele terá resultados, com certeza, diferenciados. Então, aquele cliente que vem conduzindo, que vem comandando a sua prescrição do treino aeróbico, como o professor não intervém, ele acha que ele já entende aquele processo de treinamento, ou seja, ele sabe que ele vai chegar lá, vai fazer o que ele bem quer, ele vai embora e depois vai reclamar que ele não tem resultado. Por quê? Porque provavelmente ele está fazendo algo totalmente inadequado. Então, você sabe qual é o grande problema desse cliente chegar lá no setor cardio e fazer um treino, seja da sua vontade ou um treino totalmente aleatório? É o seguinte, aumenta muito o índice de lesões nesses clientes que treinam de maneira inadequada, seja por dor na canela, a famosa canelite, daquele cliente que começa a correr de maneira despreparada, ou não tem um fortalecimento muscular adequado, dores no joelho, dores no quadril, dores na coluna. Então, assim, aquele cara, ele realmente fica detonado quando comparado à musculação. Jorge, por que existe essa diferença? O que você está dizendo? Que
o potencial lesivo do treino aeróbico é maior do que o treino de musculação, principalmente porque o treino aeróbico ele é cíclico, ele é repetitivo. Aquele cliente ele vai realizar aquele movimento de maneira constante durante 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então, bota na sua cabeça, personal, quantas rotações aquele cliente faz na bicicleta durante 30 minutos. Se ele faz lá 100 RPM, é só você multiplicar 100 por 30 e entender que ele fará 3.000 movimentos iguais, ou seja, o índice de lesão dele, se ele tiver uma musculatura descompensada, é muito mais alto quando comparado à musculação, que ele vai sentar lá, vai fazer 10, 12, 15 repetições, 8 repetições e vai descansar. Então, pessoal, mais uma vez, você negligenciar a prescrição do treino cardiorrespiratório pode ser de extremo perigo ou então pode ser problemático a curto prazo para esse seu cliente de personal. E além disso, os treinos de musculação, o seu cliente muda os padrões de movimento. Ele começa no peitoral com essa angulação, depois ele vai para essa, ele vai para o ombro, depois ele vai para o tríceps, muda de articulação propriamente dita, depois ele vai lá e faz a perna, distribuindo melhor a intensidade e também a sensação de fadiga, uma vez que ele não faz os mesmos movimentos de maneira repetitiva, né, e com longa duração. Ele não senta lá no leg press e fica 1, 2, 3, 4, 1001. Então ele conta por minutos. 1 minuto de leg, 5 minutos de leg, 10 minutos de leg, meia hora de leg, tchau, vou embora. Isso não acontece na musculação. Talvez se acontecesse também pudesse aumentar esse risco de lesão. Ou seja, personal, você, mais uma vez, não deve negligenciar o treino aeróbico desse seu cliente, a prescrição do treino aeróbico desse cliente, especialmente por pensar que um treinamento adequado ele reduz a incidência de lesões. E mais uma vez, as pessoas que mais frequentam esse setor cardio, né, se você contar, apesar de eu falar, tem um público totalmente diferente. A gente tem desde o cara que quer condicionamento, até o cara que quer emagrecimento, até o marombeiro, então até o idoso. Porém, é muito comum que a gente tenha dois principais perfis praticando o treinamento cardiorrespiratório, que é o cara que busca o emagrecimento, logicamente, ele está acima do peso, e aquele cara que gosta de treinamento físico, seja de corrida, seja de pedal, ou seja, aquele cara que busca performance, né? E nesses dois casos, né, esses indivíduos acima do peso, ele busca esse emagrecimento o quanto antes. Ele tem na cabeça dele que ele vai conseguir emagrecer em muito menos tempo do que ele engordou. Da mesma maneira, esse indivíduo que é viciado em performance, ele também é viciado em endorfina. Logo, ele quer fazer, na grande maioria das vezes, treinos mais longos, ou então mais intensos, ou então até mesmo treinos de mais frequência, quer treinar praticamente todos os dias. E é aí que esse tipo de treino pode se tornar lesivo, porque ele está incompatível para o nível e para o peso daquele cliente que é obeso, e também aquele cliente que busca performance, ele está passando um pouquinho do ponto, ele não está chegando apenas naquele nível que ele deveria fazer, ele quer sempre um pouco mais. Por quê? Porque realmente ele é viciado em fazer o treino aeróbico. Quando comparado à musculação, a gente tem que o grande problema ali, seja do aluno obeso, seja do cara que quer performance, seja do idoso, seja do marombeiro, eu acho que até o marombeiro, mais especificamente, ele se arrisca na musculação justamente porque uma carga elevada e desproporcional aquele cliente que está treinando, ou seja, realmente você também errar o nível de treino para aquele cliente, ou postar um treino muito intenso, ou com movimentos também muito complexos, poderá ser somado a um padrão motor inadequado, ou seja, uma carga inadequada com um movimento inadequado poderá gerar uma lesão nesse seu cliente de musculação. Então, mais uma vez, o treino aeróbico, né, o treino voltado para o padrão cardiorrespiratório, por ele ser cíclico e por ele ser duradouro, a tendência é que se a pessoa não está fazendo um treino compatível com o seu nível de condicionamento, ou então ela está passando do limite, ou então ela busca exercícios que ela também não está apta a fazer, a incidência de lesão é maior quando comparado à musculação. E eu quero dizer mais uma coisa, pessoal, o cardio ele não é um setor lesivo. Eu não estou dizendo que quem vai lá e faz seu treino cardiorrespiratório, ele tem grandes chances de se lesionar, assim como eu conheço gente que faz um treino adequado e vive bem, tem maior qualidade de vida, tem maior fôlego, consegue brincar melhor com seus filhos, com seus netos, consegue jogar o seu esporte super bem no final de semana. Então, mais uma vez, pessoal,
Não é isso. O setor cardio, ele só é lesivo quando ele é mal orientado, ou então quando ele não é orientado pelo professor de educação física, né? Pelo personal trainer. Então, se você respeitar a correta progressão do condicionamento físico daquele cliente, ele só terá benefícios daquele setor, ele colherá os melhores resultados que ele tanto busca, que ele tanto almeja, e é essa a nossa missão, professor, adequar o ergômetro e o nível de condicionamento para aquele nosso cliente personal. Pessoal, é isso. Esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui para esse canal, para que o YouTube distribua esse conteúdo para outros personagens que também precisem saber desse conteúdo. E se você também não é inscrito, se inscreva e aproveite todos os vídeos, todos os conteúdos do nosso canal que falam também de treinamento, encantamento e de vendas, personal. Então é isso, pessoal. Não perca tempo e comece a maratonar os vídeos desse canal. E até o nosso próximo vídeo, que também fala sobre o setor cardiorrespiratório. Eu deixo para você o meu abraço e te desejo cada vez mais sucesso na sua profissão e que você almeje, né? Não só almeje, mas que você conquiste esse faturamento mínimo de R$10.000 por mês com os seus serviços personalizados. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!